Olá, muito boa noite. Começando Cuidando de Você, mais uma oportunidade de falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. É a prestação de serviço da TV Rio Doce, né? De segunda a sexta-feira estamos aqui, 18h30, ao vivo pela TV, canal 6, TV aberta, no canal 10 da TV fechada, e também estamos ao vivo no Facebook. A live fica disponível para você compartilhar com quem você quiser. E, por favor, compartilhe, porque a gente pede, né? A gente compartilhar o que é bom é o que a gente deve fazer. Saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre informações são ferramentas para a gente salvar vidas, às vezes a nossa própria vida. Também estamos ao vivo no Instagram e, você sabe, na nossa página do YouTube também sempre estamos com o nosso programa à sua disposição. Então não tem desculpa, não deu para ver o programa, não deu para assistir o programa na TV, você pode acompanhar pelo Facebook, também pelo YouTube. E no programa de hoje, a gente vai discutir um tema bastante importante nesta época do ano. As temperaturas vêm baixando, claro, né? Que nesse ano, pouco menos do que a gente está acostumado, mas estamos no inverno, as temperaturas abaixam. E nessa queda de temperatura, nessa mudança de clima, de temperatura, né, a gente sabe que muitas vezes vem alguns tipos de doenças, vem alguns tipos de situações, e a gente tem um foco principal na prevenção de doenças em crianças, mas também em idosos. E o nosso programa hoje é focado nessa situação. Chegando o inverno, baixando a temperatura, que cuidados devemos ter com os nossos idosos? Para isso, nós convidamos uma especialista, está aqui conosco, a doutora Suzana Sampaio, geriatra, para nos ajudar um pouco mais a falar sobre esse assunto. Doutora Suzana, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, boa noite. Pois é, igual eu falei, né? O inverno está aí, apesar de não está tão frio quanto nós esperávamos, né, e que estamos acostumados, mas a temperatura já deu uma queda, já deu uma melhorada em termos daquele calor que a gente estava sentindo, só aí já é uma mudança, né? E os idosos são bem sensíveis a essa mudança, não são? Sim, qualquer mudança, né, brusca ali da queda da temperatura, eles sentem, né, é uma população aí que sofre mesmo com essas mudanças, né? Justamente porque eles têm uma perda, né, da massa muscular. O músculo, ele ajuda aí a proteger aí, né, a deixar aí esse calor aí, né, conseguir fazer com que ele sinta menos frio, né? E como ele tem essa alteração, essa perda de massa muscular, ele vai sentir mais frio do que um adulto jovem, por exemplo. Então é comum, às vezes, estar em um ambiente e o idoso reclamar, nossa, estou com frio, tá frio aqui. E aí, né, o filho fala, mãe, não tá frio não, né? Então uma mudança pequena ali de temperatura, ele já sente muito. Isso aí é uma questão de sensibilidade, né? Isso acontece muito. Na minha casa mesmo, né, acontece isso. Às vezes eu estou sem camisa, tomo um banho, meu pai, minha mãe, mas nossa, como você consegue sair do banho, ficar sem camisa? Está muito frio. Eu falo, pai, mãe, não está tão frio assim. Então é diferente, né? Então já foi aí o motivo do frio. Naturalmente a perda, né, da questão muscular e aí a maior sensibilidade em relação ao frio. E se fala muito que quando a temperatura cai, há mudanças no nosso sistema de imunidade, né? A imunidade baixa. Isso é verdade? Sim, a baixa imunidade muda tudo, né? Assim, quando a gente tem essas mudanças bruscas de temperatura, se ele consegue né, reter ali o calor, por exemplo, a alteração, né, cardiovascular, a alteração aí na função renal, então interfere em tudo isso. E aí, assim, os prejuízos que acabam tendo, né, com as baixas temperaturas, com o frio, além da hipotermia, que é aquela temperatura abaixo ali de 36 graus, né, pode ter aí a síndrome de imobilização, porque ele fica mais quietinho, não quer se locomover. As dores crônicas, por exemplo, as artrites, a artrose, elas vão doer mais nessa época do frio, né? A questão da queda é mais comum, porque ele também vai ficar com mais imobilidade, então acaba prejudicando ali na hora que ele vai levantar, né? Outra alteração que é comum acontecer a pele, ela fica com uma seca, mais seca, né? Podendo até às vezes dar queimaduras pelo frio. E além
do que a gente já sabe aí, as alterações, né, respiratórias, os resfriados, a gripe, né, a pneumonia. Você falou algumas coisas aí, como a gente fala que é mito. Por exemplo, dores articulares pioram no frio. Então é verdade, piora É verdade, mesmo. tem uma maior contratura, né? Então vai doer mais. Então, nesse período pós, quase uma epidemia de chikungunya que tivemos em Valadares e região, então, assim, aí uma grande incidência, haverá uma grande incidência de piora nessa questão, né? E nesse período, claro que os idosos ficam mais quietinhos, né? Querem ficar ali quietinhos, Sim. agasalhados, e com isso, essa perda de mobilidade também gera esse prejuízo, Sim. Então, é o que há um maior risco de queda, como você disse, fica mais quietinho, não quero sair daqui, não quero me movimentar, E essa questão do idoso, você já esteve aqui falando sobre isso, Movimentar é primordial para toda a saúde como um todo, para a saúde como um todo, Isso mesmo. Então, assim, é importante, além do exercício, essa movimentação aí, é importante a gente agasalhar esse idoso, né? Então, agasalhar mesmo, com blusa, cachecol, proteger essa região, né, do pescoço, touca, evitar que esse idoso vá para um ambiente aberto, né, que a gente vai tomar aí uma friagem, luva, meia e principalmente à noite, porque de madrugada a temperatura tende a cair mais, né? Então, na hora que ele for dormir, colocar um cobertor, né? Aquecer mesmo essas extremidades. A gente fala até de colocar aí, às vezes, uma bolsazinha de água quente para manter aí uma temperatura melhor. Até que aqui em Valadares essas temperaturas não são tão baixas assim, né? Mas, às vezes, na região que você estiver aí, né, às vezes tem necessidade até de colocar mesmo essa bolsazinha de água quente para manter essa temperatura, esse calorzinho ali por mais tempo. Você falou uma questão interessante. Valadares, as quedas não são tão bruscas, Mas, como outras cidades aqui, pertinhos aqui da região. Só que nós convivemos com uma temperatura mais alta, com calor, nós aclimatamos com esse calor. Então, qualquer variação da temperatura, nós sentimos. Os idosos devem sentir muito mais, Então, é perceptível essa mudança e a sensação de frio, ela pode causar esses problemas todos que você citou aqui, Sim. Então, eu vou dar aqui mais algumas dicas, para a gente prestar atenção, por exemplo, no banho, que aí a gente dá preferência para dar esse banho, nesse idoso, ele ir tomar banho, num horário em que está mais quente, ali por volta de meio-dia, por exemplo. E eu sempre falo, para os meus pacientes lá, para otimizar, tentar ali organizar esse banho antes, para que ele fique menos tempo ali nesse processo ali, despido, por exemplo, tomando essa friagem. Então, organizar mesmo, colocar a roupa que ele vai usar ali na cama, colocar ali todos os materiais que vai usar durante o banho, shampoo, tudo certinho, toalha, para não ter que, esqueci a toalha, eu vou lá buscar, Então, essa organização, ela é importante demais. Outra coisa, assim, bem importante, que às vezes a gente não dá tanta atenção, a água tem que estar sempre morninha na hora que ele for tomar banho, entre mais ou menos 37 graus. Porém, prestar atenção para a gente não deixar esse banheiro com muito vapor. Por quê? Porque quando vai aquele vapor, quando desce ali, deixa o banheiro, o chão úmido. Então, aí vai predispor ele escorregar e ter uma queda. Além de da visão, às vezes vai estar mais turva, uma visão mais embaçada. Então, ele vai ter essa predisposição aí, esse risco de cair. Lembrar sempre também no banheiro, ter uma barra de segurança, isso é muito importante. E você falou uma questão interessante que nós, porque passa por nós
leigos, né, despercebido, que é justamente isso, né, essa questão da névoa aí, do vapor, que pode causar aí quedas, porque vai tomar um banho mais quente, então logicamente que sobe. Então isso muitas vezes nós não percebemos, mas olha a relação. Pensamos que não tem nada a ver, mas olha a relação com relação às temperaturas mais baixas. Você falou sobre a temperatura da água. Nesse frio, muita gente gosta de tomar banho com a água fervendo praticamente. Né? Os idosos muitas vezes falam, põe mais quente. Meu pai, por exemplo, põe mais quente possível aí, que eu gosto de tomar banho quente. Também essa temperatura da água tem que ficar atento a ela, né? Tem que ficar atento justamente por esse risco aí também de embaçar, vai dar mais vapor, né? Então, sim, até para a pele também. Até para a pele, se vai deixar a pele mais ressecada, né? Outra coisa importante aí também é a gente hidratar. Por quê? O idoso, ele já tem uma perda dessa sensibilidade, dessa percepção de sede. E aí, no frio, aí que ele não bebe uma água mesmo. Exato. Então, justamente, a gente tem que dar essa atenção, porque é um risco de desidratação também no frio, por falta da água. No programa de hoje, estamos propondo a falar sobre os cuidados com idosos nessa época mais fria do ano. Valadares, né, a temperatura não cai tanto assim, mas mesmo assim nós sentimos esse frio, mudança dessa temperatura. Quem não se lembra de outubro até fevereiro, que calor nós passamos aqui, hein? De 2023 para 2024, quanto calor fez. Então, quando começou a mudar a temperatura, começou a refrescar, que alívio, não é? E agora as temperaturas têm mudado, chegamos aí à noite, às vezes 22, 21 graus, já é uma mudança sensível. Para quem estava acostumado com 30 graus à noite, né, mudança de 8, 9 graus, é muito sensível. Para os idosos, ainda mais. No programa de hoje, nós propusemos tratar desse tema, os cuidados com os idosos nesse período mais frio do ano. Né? E nós convidamos uma especialista que acabou ampliando ainda mais essa lupa e trazendo aqui várias realidades que nós nem percebemos em relação a isso. Doutora Suzana Sampaio, geriatra, está aqui conosco hoje e retomando o que foi falado no último bloco em relação à hidratação. A gente pensa muito isso, né? O idoso está quietinho ali, não está andando, não está suando, não tem sede, não é? Então não precisa preocupar com a água como fosse no verão. Então, além da perda acontecer, mesmo sem movimentar muito, a reposição se torna menor ainda nesse período, né? Sim. Aí está o problema. Né? Aí que está o problema. Então, a gente não pode esquecer, né, de hidratar esse idoso no frio também, né? E a gente não pode esperar que ele peça essa água. Então, a gente nem deve oferecer, que é água, não, já chegar mesmo ali com a água para ele poder beber, né? Porque justamente por essa percepção, ela está bem diminuída, né? E ela é necessária, porque senão a gente vai acabar levando a esse idoso a uma desidratação. Outra coisa importante é a gente colocar aí, né, um alimento mais quentinho. Então, entra aí os caldinhos, as sopas, né, um líquido ali, um leitinho, um chá mais quentinho. É importante também, né, nessa alimentação aí deles. E em relação aí, a gente já falou da prática de exercício, né? Outra coisa importante é a vacinação, né? As vacinas, né, da gripe, tem aí a vacina da influenza, que ela tem que ser tomada todo ano muda, né? Costuma mudar a cepa ali, então a gente tem que vacinar todo ano. Né? Tem a vacina do Covid, tem a vacina da pneumo, que é a pneumonia, então a pneumo 13 e a pneumo 23. O idoso deve tomar a pneumo 13, daí 6 a 12 meses tomar a pneumo 23, né? E essa pneumo 23, ela é feita em um reforço após 5 anos. E aí agora, essas todas estão disponíveis, né, na rede aí, no SUS, né? E tem uma agora que chegou recente aí do vírus sincicial respiratório, mas essa só está na rede aí privada. Pois é, e uma questão, a gente vai falar sobre a questão dessas doenças respiratórias, mas, por exemplo, eu estou dando muito exemplo, eu quero que o telespectador me permita, da minha casa, porque eu tenho 2 idosos na minha casa, meu pai de 91, sou José, Dona Maria de 81. Então, eu tenho isso, eu vivencio essas situações e essa preocupação. Por exemplo, gosto muito de o chamado
tomar sol, né? Tá frio, vou sair de casa e tomar um solzinho ali, não é? Posso ficar até mais tarde porque o sol tá frio, né, entre aspas, né? Isso aí também tem que ser um cuidado, né? Porque o sol, ele não esfria, né? Os raios ultravioleta, o VA e o VB estão ali incidindo da mesma forma, né? Da mesma forma. Então não é porque tá gostoso o sol ali às 3 horas da tarde que pode deixar essa vigilância de lado, não, né? Isso mesmo, corretíssimo. O sol é importante, mas tem que vigiar a questão do horário mesmo, o tempo, né? Porque realmente não é porque tá ali aquela temperatura, às vezes, mais amena ali, o solzinho, mas ele continua com os raios aí do mesmo jeito, né? Pois é, com o frio também, gente, pode ter incidência de câncer, pode causar câncer, né? Acumulativo do mesmo jeito, e os prejuízos dos raios o VA e o VB, né, ultravioletas para a pele, são praticamente os mesmos do verão, né? Porque às vezes no verão a gente toma todos os cuidados do mundo, passa protetor e tudo mais, no inverno não, mas os cuidados devem ser os mesmos, né, que a gente toma no verão. Doutora, em relação às doenças mais comuns nessa época, você citou algumas aí, mas a gente sabe que as gripes, resfriados, alergias, né, acontecem com mais incidência. Né? E como a gente deve cuidar, né, desse idoso para evitar justamente essas doenças comuns, né, que podem ter aí uma evolução muito grave em relação aos idosos? Então, são todos esses cuidados aí que eu falei, de agasalhar, de tomar cuidado dele não tomar aí essa friagem mesmo, as vacinas, tomar cuidado mesmo com o banho ali, o tempo do banho, de tomar aquela friagem, exercício físico e também a gente consultar aí, ter consulta com o médico para poder avaliar, pedir aí uma avaliação das vitaminas, principalmente vitamina D, B12, para a gente ver se precisa de repô-las, para a gente, né, repor para a gente aumentar essa imunidade. E a gente sabe, né? Eles mesmos pedem, né? Esfriou, caiu a temperatura, fecha a casa, fecha tudo, cortina, deixa a casa toda vedada, toda fechada. E também aí tem um problema, né? Bom deixar em determinados momentos do dia a casa arejada, não é isso? Iluminada e arejada, isso, né? Aí. Deixar entrar um solzinho, porque senão começa aí ela ficar, né? Aí entra os fungos, os vírus ali, né? Então, aí entra outro problema, né? A rinite, vem outros problemas aí também. Porque nos idosos, né? Qualquer resfriado, qualquer alergia, qualquer gripe pode ter um agravamento, um agravamento, né? muito e aí maior. Que a vigilância que a gente tem que ter, né? A gente sempre ali os extremos, os bebês, né? E os idosos. São a população aí que mais sofre com essas quedas e os que têm mais chances de se agravar com uma gripe. E a gente vê que muitas vezes, né, nessa época do ano, né, os hospitais enchem, lotam. Né? E não é por acaso. Né? E tudo isso que a gente citou até agora é devido a essa falta de cuidados, né, que acontece isso. Então, para evitar que chegue a internação, que chegue a necessidade de procurar um médico idoso, tomar todos esses cuidados. Aí vem da família, vem dos cuidadores, né, e também dos próprios idosos. A gente tem muitas pessoas aí que estão nessa melhor idade, que estão nos acompanhando, então vamos lá, puxar a orelhinha de vocês aí, também tomar o próprio autocuidado, porque a gente tem, claro, indica para os mais novos, e o próprio idoso também tem que ter esse cuidado, porque hoje em dia, né, eles estão independentes, né, estão mais ativos, também tem que ter esse próprio cuidado. Isso mesmo, né? Às vezes eles têm essa resistência, né, escuto muito às vezes, por exemplo, chega lá, algumas idosas, por exemplo, né, que estão ali, fala para mim assim, doutora, frio é psicológico, eu não vou colocar esse monte de agasalho, eu não vou ficar muito bonita, né? Então, assim, e acaba aí, às vezes indo né, saindo à noite, por exemplo, com pouco agasalho, né? E aí é onde vem o perigo mesmo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, os idosos não têm que ter essa resistência, não. A gente tem que ir pelo caminho correto, né? Então, se a gente precisa, a gente já sabe que é uma população que sente mais, né? Que tem maior prejuízos com o frio, então a gente vai procurar andar
certinho ali. É isso mesmo. E não é que vai ficar preso ali, sem sair, enjaulado dentro de casa, não, né? A gente sabe que tem as festas juninas, Isso festas aí. julinas, passou agora nas barraquinhas lá da catedral, né? A exposição está aí acontecendo, e vários eventos, as festas da igreja, as missas, os cultos, né? Então não é ficar só em casa, mas se for sair de casa, principalmente à noite, tomar os seus cuidados, né? Não achar que eu não estou sentindo frio, não vou agasalhar, mas a temperatura tá menor, está mais baixa e também mais, né, ressecada. Sim. Né? Nessa época, essa temperatura mais seca, né, menos umidade, também já é um fator de risco, né? É bom a gente sempre hidratar ali a mucosa nasal, né? Tá passando um soro, né? Aplicando um soro fisiológico no narizinho, porque fica mais ressecado. A pele também, como eu disse, como ela fica mais seca, né? A gente passar sempre um hidratante após o banho, né? Aí a gente aconselha como para não ficar muito tempo passando ali esse hidratante, por exemplo, depois do banho e ele ficar ali despido ali por maior tempo, a gente aconselha nessa época do ano a gente entrar com o hidratante, aquele que lá no banheiro mesmo, tem um hidratante que é ali molhado, pode passar ele molhado ali durante o banho mesmo. Aí fica menos tempo Tem menos sem tempo, roupa, isso. né? E aí vem aquela questão, né? Produtos têm milhares, né? Propagandas têm milhões, não é? E que tipo de hidratante é o ideal? Tem um específico para o verão, específico para o inverno? Não vamos falar de marcas, mas sim da fórmula, né? Quais que são os mais indicados? Tem que prestar bastante atenção na quantidade, né, da ureia, por exemplo, né? Falar assim, na verdade tem que ir bem específico para o idoso. Então, cada pele é individual, cada pessoa tem existe, um na cuidado verdade, os hidratantes mais específicos para os idosos. Sim. Então, na hora que for lá na farmácia, por exemplo, procurar um hidratante que vai dar aí uma maior proteção para a pele do idoso. Então, eu sempre aconselho olhar lá, pele seca, sensibilizada. Sim. Tá? Então, geralmente vai estar lá uma pele seca ou extremamente seca, mas sensível, né? Então, esse é um hidratante bom. Então, tá escrito lá na embalagem, né? E esse aí é indicado que vai dar uma hidratação melhor, que a pele fica ressecada, né? E mais sensível também, que é a pele do idoso, não é? Bom, dicas super importantes, né? Estamos chegando ao final, se você quiser acrescentar alguma dica aí, mas eu acho que fomos bastante aqui, a doutora foi bem didática aqui, bem clara, né, para esses cuidados nesse período de inverno, nesse período de temperatura mais fria. Mesmo para Valadares, os cuidados devem ser tomados. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que eu falei bastante aí. E falou bem, não só muito, mas falou principalmente bem. Dicas importantes. Principal aí, né, que são todas essas dicas. Eu acho que se pegar aí, pelo menos aí, uns 70%, 80% dessas dicas já está maravilhoso. Peguei só 40%, porque eu não vi o programa todo. Gente, está à disposição, já está disponível o link no Facebook. Pega o Facebook, manda lá no grupo da família, né, para o seu tio, sua tia, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, manda para o seu primo que cuida do seu tio, da sua tia e pegue essas dicas e reflita. E você que é idoso, né? Preste atenção, veja o programa de novo. Essas dicas são para você e a sua saúde e qualidade de vida nessa época mais fria do ano. Doutora Suzana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. E a você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV Rio Doce. Até o próximo, cuidando de você.